Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Venceslau Oliveira. Eu sou o Christian Vince, nós somos professores da Faculdade de Educação da Unicamp. Estaremos à frente desse podcast Os Deslimites da Escola. Nomeado assim em homenagem ao poeta Manuel de Barros. Isso é o modo brincalhão de colocar o prefixo des para ampliar os limites das palavras, criando imagens que nos instigam a pensar. Esse podcast está sendo gravado aqui hoje, no estúdio CIS Guanabara, um centro cultural da Unicamp, no dia 8 de abril de 2025. E tendo o apoio técnico do funcionário Cláudio Corsini e do estudante de graduação Diogo Pereira de Souza, a quem a gente agradece muitíssimo. Agradecemos também ao coordenador do CIS Guanabara, Marcelo Rocco, o inusitado e delicioso convite para nos aventurarmos no universo do podcast e fazermos a estreia desse estúdio. O primeiro deslimite da escola que traremos será o deslimite das tecnologias em suas conexões com a educação. Algo que nos levou, entre muitas outras coisas, à Lei 15.100, de 13 de janeiro deste ano, 2025, em cujo artigo 2º podemos ler: fica proibido o uso, por estudantes, de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais durante a aula, o recreio ou intervalos entre as aulas, para todas as etapas da educação básica. Esta lei estabeleceu um corte importante na onipresença dos celulares pessoais em ambientes escolares, visando atuar tanto na educação quanto na saúde de crianças e jovens, que se dispersam e se viciam nas telas destes aparelhos, especialmente devido às redes sociais e aos jogos digitais. Essa lei atuou, portanto, na negação da presença desse tipo de tecnologia nas escolas. No entanto, em seu parágrafo único, este mesmo artigo da Lei 15.100 estabelece que, em sala de aula, o uso de aparelhos eletrônicos é permitido para fins estritamente pedagógicos ou didáticos, conforme a orientação dos profissionais de educação. Este será o foco do nosso episódio de hoje, na busca de lidar com essa tecnologia a partir não propriamente da negação absoluta da sua presença na escola, mas da sua presença mediada pelo trabalho educativo. Então, agora, para a nossa prosa, a gente conversa aqui hoje com os dois convidados, a professora Aline Jequimin Goulart e o professor Elvésio Alves Júnior, que atua no programa Cinema e Educação. É uma política pública que vem sendo implementada aqui na rede municipal de Campinas desde 2016 e que se baseia na tríade ver, conversar, produzir cinemas nas escolas. Tendo, inclusive, uma mostra de cinema em que dezenas de filmes realizados com celulares em suas escolas são apresentados ao público. Estão disponíveis no canal do YouTube do programa Cinema e Educação. Façam, então, uma breve apresentação, por favor, Aline, e emenda, contando um pouquinho como é que era o ano passado e como é que está agora. Conta uma diferença, pelo menos, do que existia e se existe agora. Começamos pela Aline, depois Elvésio. Uma apresentação que já entra no assunto. Tá. Bom, eu sou professora de língua portuguesa na rede municipal. Eu trabalho com 8º e 9º anos. Então, são os anos finais do ensino fundamental. Nesta escola, eu estou desde 2017. Desde 2017, eu realizo um projeto de cinema na escola, né? Que essa temática da ferramenta que a gente utiliza para o projeto sempre foi presente. Inclusive, em 2019, eu inicio o mestrado na Faculdade de Educação da Unicamp, pelo Grupo Olho, pesquisando as experimentações de cinema na escola, né? E o quanto isso pode ser uma potência pedagógica dentro da escola. Até o ano passado, na escola em que eu trabalho, a gente já tinha uma regra da não utilização do celular dentro de sala de aula. Mas os alunos podiam utilizar nos intervalos, entre aulas,
né? E aí, esse ano vem a lei e tem essa proibição total. O que eu percebo é que não foi tão difícil para a gente, nesta escola, implementar a lei. Mas é lógico que chega na hora do intervalo, né, e eles têm lá 25 minutos de intervalo, a gente precisou pensar o que fazer. Então, se antes eles ficavam no celular na hora do intervalo, interagindo menos entre eles, hoje eles interagem mais. Seja jogando basquete, jogando futebol, jogando vôlei, jogos educativos, conversando. A gente tem as músicas no intervalo, então dançando, seja conversando, mas também eles extravasam em outras partes, como, por exemplo, nas violências diversas, né? Então, assim, a gente tem tentado lidar com tudo isso ao mesmo tempo. Acho que é isso, né? Eu tenho essa diferença entre o ano, né, esses últimos anos e o ano de 2025, que a gente está tentando aprender a lidar com isso também. Bom, sou professor de arte na rede municipal. O ano passado eu estava numa escola que eu trabalhava com as séries iniciais, primeiro e segundo ano, oitavos e nonos e EJA. E trabalhava com cinema e educação usando os dispositivos, né? Fazer produções de fotografias, audiovisuais, né? Pequenos filmes, pequenos experimentos. Produzimos vários filmes ano passado, ano retrasado. Esse ano eu mudei de escola. Estamos experimentando também. Não sinto a diferença, porque agora eu estou com o 1º ao 6º ano. Então, eles não usavam celular na escola, né? Eu não estou mais com os adolescentes. Mas à tarde que eu fico com o 6º ano, eu percebo que está, entre aspas, tranquilo, né? Acho que abolir totalmente o celular ou demonizar, né? É muito radical. Porque o uso que a gente fazia desde a educação infantil, os resultados que a gente tinha nesses anos todos, era muito produtivo, né? Era muito interessante, muito rico. Fazia um contraponto a um consumo de tela que eles têm em casa, de TikTok, YouTube, joguinhos e tudo mais, onde que eles ficam passivamente diante, né, dessas imagens, sem nenhuma reflexão crítica. E o ano passado, a gente trabalhava muito isso com os alunos. Nessas produções, a gente, ao assistirmos juntos, a gente percebia a diferença do olhar de cada um, né? Tanto captar a imagem quanto assistir à imagem, né? Então, tinha todo um debate que era muito rico. Então, eu acho muito importante a gente não perder isso. Não sei como é que vocês vão fazer lá na escola, já que para uso didático é possível utilizar, até porque nas escolas nós não temos câmeras, não temos equipamentos. Muitas vezes nós, professores, usamos os nossos celulares, os alunos usavam os deles. Então, agora a gente vai ter que pedir para a escola providenciar alguns celulares para a gente poder continuar desenvolvendo esse trabalho. Vocês têm experiência, ou lembram de alguma situação em que vocês viram os alunos usando os celulares pessoais em situações não pedagógicas, não didáticas, mas a partir daquilo que eles de alguma forma experimentavam nas práticas de cinema na escola? Acredito que sim. Que a fotografia, por exemplo, né? Ficar só fazendo selfie é uma coisa que eles faziam o tempo todo, né? A partir do momento que a gente trabalhou outros dispositivos, outras formas de olhar, eu acho que eles começaram a fazer fotos da natureza, do ambiente, do entorno da escola. E eles compartilhavam com a gente, entre eles, né? Então, você sentiu alguma coisa assim, Aline? Desde que eu iniciei o projeto de cinema na escola, mesmo sendo proibido a utilização dentro da sala de aula, a gente já utilizava para o uso pedagógico. Então, né, uma forma que a gente sempre faz na escola é enviar um bilhete para a família, dizendo, olha, tal dia, em tal aula, o aluno vai usar, seu filho vai usar o celular, ele pode usar, ele pode levar para este fim específico, né? E aí, então, desde quando a gente começou, uma coisa que eu sempre discuto, né, como eu
olho aquele lugar, porque na maioria das vezes as filmagens são feitas dentro da escola. E aí a possibilidade de ele olhar aquele lugar de forma diferente. Né? Então, é quase que a ideia da educação do olhar, né? De como eu olho aquele lugar. E uma outra coisa que eu discuto muito é a questão ética nos compartilhamentos. Né? A importância de você ter a autorização do uso de imagem e voz. Então, sempre para iniciar, precisa ter autorização. Então, eu não posso sair filmando qualquer pessoa, compartilhando de qualquer jeito. Então, eu acho que isso contribui, sim, para o dia a dia deles, né? No sentido de eles começarem a pensar, obviamente que não são todos, obviamente que a gente, né, não tem 100% de adesão ou 100% de entendimento daquilo, mas é uma possibilidade deles começarem a pensar no que eles produzem, no que eles compartilham, já que muitas vezes o celular para eles se resume em rede social. Como que eu uso isso? Então, acho que isso contribui e muito. Para além do cinema, é uma educação midiática, né? Como que a gente descobre se isso é fake, se isso é verdade, quais são as fontes que a gente procura, como é que a gente socializa, compartilha essas imagens, os perigos, né, que isso tem. Porque, de repente, eles são jovens. Será que eles vão querer se ver nessa situação daqui a 20, 30 anos, né? Então, são questões que a gente levantava com eles, né? E no programa Cinema Educação. Aproveitando a fala de vocês, tem uma questão que acho que apareceu em ambas, que o celular não necessariamente é um problema, né? Ele pode ser utilizado de outras formas. E hoje a gente está vendo esse movimento, por causa não só da lei, mas também essa representação midiática na série adolescência, que está colocando um peso muito forte, né, de problemas ligados à juventude no uso exacerbado dessas tecnologias. E vocês sempre pontuaram que, olha, dá para usar, dá para produzir coisas muito legais, muito bacanas, né? Queria que vocês falassem um pouco de casos interessantes que foram produzidos na escola com o uso dos celulares, né? Que talvez vão na contramão dessa lógica de que só a tecnologia pode, né, produzir violência, etc. Queria que vocês narrassem um pouco. No projeto de cinema, uma vez eu fiz uma experimentação de que eles tinham que filmar lugares, filmar durante 1 minuto, com a câmera parada, algo dentro da escola que não parecesse a escola. E aí, para eles foi difícil, porque a escola que a gente trabalha, eu falo muito a minha escola, né? Porque você está ali há muito tempo, né? Já estou lá há 9 anos. Mas a escola que eu trabalho é pequena. Então, quando eu fiz a proposta, a gente primeiro conversou o que é a escola, que imagem pareceria a escola. E aí eles foram trazendo, a escola é ter carteira, é ter lousa, é parede azul, é uniforme, várias outras coisas, né? E aí quando eu trago, então vocês vão filmar durante 1 minuto dentro da escola, sem parecer que está dentro da escola. E aí foi a hora que bateu né? E agora, o que eu faço? E eles conseguiram, né? Mas conseguiram de que maneira? Indo em lugares que eles iam pouco, vendo coisas que eles não viam antes, né? Um muro com grafites. Eles nem olhavam para aquele muro, né? E, de repente, aquele muro fazia parte das imagens. Eles foram no estacionamento dos professores, né? Eles usavam outras salas que eles não usavam antes, né? Então, eles entravam em lugares que eles não tinham tanto acesso. Ou refaziam a sala de aula de forma que eles conseguissem fazer esse exercício. Então, foi uma possibilidade de, voltando na fala anterior, né? Dessa maneira de olhar aquele lugar de outra forma. Interessante o relato da Aline, que você viu que olhou-se para o espaço físico, né?
O celular foi o último instrumento, a última ferramenta, né? Então, a gente tirou o foco do celular para eles olharem para o ambiente que eles conviviam e não prestavam atenção, né? A gente fez um curso com Venceslau, cinema de grupo, cinema de lugar. Nós, professores da rede municipal e do programa Cinema e Educação, foi aberto a toda a rede, e nós visitávamos escolas e fazíamos isso, né? Várias fotos e vídeos nos espaços. Aí o professor que estava lá há muitos anos dizia, mas onde é isso aqui na escola? Que lugar é esse? Né? E a gente mesmo, quando captava, depois que a gente assistia junto, eu gravei algo que eu escolhi. Mas, embora eu tivesse gravado bem de perto, né, a 20 centímetros de distância, e escolhido pela textura, enfim, porque tinha uma formiguinha andando, algum outro colega notava alguma coisa naquela imagem que eu não tinha visto, né? Então, essa educação do olhar, olhar para o outro, olhar para o ambiente, a gente tirava o celular, né? Ele era só um instrumento, né? Porque eles tinham que escolher muitas vezes em dupla, em grupo, né? O que nós vamos filmar, depois essa socialização. Então, na realidade, aproximava muito mais as pessoas do que isolava, né, diante de uma tela. Acho que é isso, né? Sim. É como se o celular fosse uma passagem, algo pelo qual, ou seja, a tecnologia é uma tecnologia para ver, uma tecnologia para conversar, uma tecnologia para estabelecer conexão. Então, chegar aqui, e isso vale tanto para o momento de produção, que está mais na fala da Aline, quanto no momento de visualização, que está muito presente na fala do Elvésio, que é assim, quando eu vejo as imagens feitas pelos outros, eu presto atenção em outras coisas que estão na tela, não é? O que é um outro modo de lidar com as telas dos celulares, que não a rede social, é uma informação, é um like ou alguma coisa do gênero, e sim uma atenção para aquilo que tornou-se imagem, uma atenção ética, como a Aline já chamou a atenção, e uma atenção estética, como o Elvésio chamou a atenção agora. Bem bacana. Perfeito. Eu acho que tudo ligado a um reaprender a olhar, né? Parece que o que está em jogo é que a gente desaprendeu a olhar um para os outros, desaprendeu a olhar para o espaço que nos cerca, né? E talvez essa juventude imersa em rede social, que vê imagens muito pré-fabricadas, né? Pré-programadas, talvez a potência esteja aí, né? Como olhar de novo, né? Eu acho que a potência do prazer, né? Porque os jogos têm muitos estímulos e dão muito prazer, a gente sabe, foram criados para isso. Só que a gente consegue isso trabalhando com resoluções de problemas, assim, com dispositivos, né? Como é que a gente joga uma proposta? E aí eles vão ter que resolver isso, né? Vamos andar pela escola e gravar algo que não pareça escola, ou algo que seja um vegetal, algo que seja, enfim, que pareça água, né? Que tenha água, enfim, tem várias propostas possíveis. E isso para eles é muito motivante, é muito estimulante, né? Então, não é só o prazer da telinha e do jogo, né? É o desafio, né? De criar, né? O Vences, até numa outra disciplina, ele falou que quando a gente não cria, a gente adoece. Né? E a gente está numa sociedade muito consumista e doentia, né? Muito imediatista, né? Que o prazer vem de consumir, né? E não do ato de criar, de socializar, né? De compartilhar. A sensação que eu tive também na fala de vocês é que esse universo infinito, né, que está presente dentro do celular e das redes sociais, que você mergulha praticamente no mundo inteiro, e não só no mundo real, mas no mundo imaginário, com muitas camadas, e, portanto, ele é pleno de infinitudes, digamos assim. A estratégia, né, de presença do celular no cotidiano, voltado para prestar atenção no mundo, no entorno, é como um reencantamento desse mesmo infinito que está presente ali. Quer dizer, se eu prestar atenção de novo, eu vou ver mais coisas. Então, redescobrir a escola, lugares que eu nunca imaginei, e redescobrir a imagem. Não é? Quando você fala que uma pessoa faz uma imagem pensando numa intenção, o outro, quando vê outra coisa. Então, tem um infinito que está posto nesse gesto que aparentemente é finito, é restrito.
né? Então, por isso a ideia desse reencantamento do entorno, quando o tornar-se imagem, ou seja, que é a passagem pela tela. Não a tela como mergulho, mas a tela como um lugar de passagem. Eu passo por aqui para ver o mundo. Passo por aqui para ver o mundo na tela e depois passo por aqui para ver o mundo fora dela, para captar, para colocar, enfim, para fazer um trânsito, né? Muito mais do que um mergulho. Eu acho que os jovens com os quais a gente trabalha, que são nativos digitais, e nós não somos, eles muitas vezes olham aquela tecnologia, olham aquele celular, olham aquele aparelho de uma forma diferente de nós, porque para eles se resume em rede social. E a efemeridade que a rede social traz. Então, quando a gente faz uma proposta de produzir filmes dentro da escola, conversar sobre filmes dentro da escola, é uma novidade para eles. É uma maneira diferente de olhar aquela ferramenta. E aí eu acho que tem uma questão que eu venho percebendo nos últimos anos, de que, por exemplo, eles veem vídeos no TikTok de 30 segundos, né? E aí você vai passar um filme de 30 minutos. A atenção, ao longo do tempo, foi mudando, né? E coisa chata ficar passando um filme de 30 minutos, né? E que você tem toda uma... né? Você quer discutir... Às vezes a gente passa um filme para poder discutir a questão da narrativa, sei lá, a questão dos gêneros, né? São vários os objetivos. Até mesmo sendo um início para a produção do filme deles no projeto de cinema também, né? E aí a atenção deles no início é difícil, mas vai mudando ao longo do tempo, né? Eles conseguem entender que aquele filme, a gente vai discutir sobre ele, não é um filme que eu vou passar e pronto, na outra aula eu faço outra coisa, né? Então vai ter uma discussão sobre aquele filme, eu preciso prestar atenção em algumas coisas que aquele filme traz, e que isso pode ser diferente do que eles vivem, né? Então acho que de fato, né, quando a gente trabalha com o cinema na escola, a gente tem uma infinidade de possibilidades, né? E diminui, né, essa ideia de que isso aqui só serve para entrar na rede social, só serve para eu postar foto, né? Enfim. Eles descobrem outros usos, né? Outros recursos que aquele aparelhinho ali tem. O Vence estava falando sobre as reconexões, daí eu estava pensando que vários dispositivos, quando a gente vê na educação infantil, né? As crianças estão brincando com terra, com água, né? Como a gente, quando era criança, pelo menos eu brincava, acho que vocês também. Acho que hoje em dia, em casa, em apartamento, é mais difícil, né? Então, na realidade, na escola, a gente também trabalha com materiais não digitais, né? Materiais concretos, né? Papel, vai recortar, colar. Porque o cinema, a fotografia, trabalha muito com a ilusão, né? Você parece que é uma coisa e a outra, né? Um dos dispositivos, os alunos jogavam água em alguns lugares da escola para fazer de conta que era uma cachoeira, que era um rio, né? Então, quando você vê a imagem, você jura que você está vendo uma cachoeira, né? Então, é tudo uma ficção, né? Porque o cinema é isso, o cenário, né? Fazer a cenografia, trabalhar com a textura, com as cores. Então, a gente experimentar com papéis, com sucatas, com a própria terra, né? Com os elementos que tem ali na escola. Então, é uma volta à concretude, assim, né? Sai um pouco do digital, como você também tinha dito. É só um atravessamento, né? Que pode ser durante a captação ou depois, quando você assiste. Mas todo o processo é muito rico, né? De exploração de recursos materiais e humanos. E a gente, acredito que ela na literatura e eu na arte, tenho muitas referências que eu passo para os alunos em termos de pintura, instalações, filmes também, e a partir deles a gente recria. Então, é um processo muito rico, né?
Eu fico pensando, né? Eu fui estudante de escola pública, eu era um péssimo estudante, era terrível, assim. E eu lembro que na época, quando eu era bem pequeno, década de 90, a escola comprou, eu não sei se ganhou, não sei como é que foi, ganhou uma fita cassete do Twister, que era aquele do Caçador de Furacão e tal. Era horrível. Sempre que não tinha aula, a gente era obrigado a ver aquele filme. E, assim, perdia todo o encanto do cinema, né? Eu ouvindo vocês, é muito legal, porque é encantador o cinema. Pô, né? Você trabalhar aqui, usar elementos, uma quedinha d'água, pegar nesse dispositivo, criar, né, algo a partir dali. Mas eu penso, o aluno que eu era, eu ainda ia querer transgredir isso tudo. E eu fico pensando nas dificuldades, né? Eu queria ouvir vocês um pouco. E as dificuldades? Como é que é a interação com essa juventude que às vezes ainda tem um desejo de transgressão ali, que é, não vou seguir isso daqui, vou fazer outra coisa. Mas pensando na dificuldade, mas pensando quanto da dificuldade também não se criam coisas bonitas, né? Às vezes mesmo esses estudantes que talvez recusem o dispositivo, eu não quero, não vou fazer desse jeito, ainda assim cria uma coisa maravilhosa, sabe? Queria ouvir vocês, assim, relatos. Bom, na realidade, nas minhas aulas, a transgressão é quase que uma lei. Vamos transgredir, né? Vamos romper, vamos transformar, porque o mundo como está não está muito legal, não. Então, eles têm essa liberdade, né? O legal do dispositivo é que ele tem uma regra, mas você fazendo aquilo, o que não está na regra, tudo é permitido, né? Você fez aquilo que foi combinado. Agora, para além, tá valendo, né? Lógico, respeitando as pessoas, né? A questão de segurança e tudo mais. Então, antes de trabalhar com cinema, nas produções, a gente fazia videoinstalações ou instalações com materiais concretos mesmo. Eu já propunha experimentações, né? Até conversando com o Vences, ele falou, você já trabalha com dispositivos, né? Não eram audiovisuais, mas eram dispositivos, né? Tinha uma linha dura, mas tinha uma linha flexível, né? E eu estimulava que eles realmente não ficassem presos a referências. Eu não gosto muito de dar uma releitura, que o aluno só vai colorir aquilo, né? É a mesma imagem, só mudou a cor, quer dizer, cadê a criatividade? Cadê a transgressão, né? E quando você dá liberdade para o aluno, quando você desafia, ele gosta de ser desafiado. É lógico que se é um desafio muito difícil, aí ele se sente impotente, eu não dou conta, eu não sei, eu não consigo, eu tenho vergonha, eu tenho medo. Não, você não precisa aparecer, né? E o joguinho, os algoritmos, é justamente para cada um alcançar o que é possível. E cada um vai caminhando. E o dispositivo faz isso. Não é nada, é um desafio, mas que é possível de ser realizado, né? Então, para ele já é motivante. E quando você tem a liberdade, aí você não tem indisciplina. Eu nunca tive professor reclamando que tinha aluno meu fotografando, andando pela escola ou filmando. Porque não tinha gritaria, não tinha mau comportamento, digamos assim. Porque eles estavam concentrados em fazer alguma coisa, até porque a gente estabelece um tempo. Daqui a 15 minutos manda no meu WhatsApp o vídeo ou a imagem. Porque a gente vai voltar para a sala e ver as imagens. Então a gente coloca umas regras, uns limites, né? Mas tem todos os deslimites, né? Que são ricos e possíveis. Eu acho que eu concordo com o Elvésio que a transgressão faz parte da escola, né? E aí, assim, é importante, né, dizer assim, a gente acha é uma possibilidade essa questão de trabalhar com o cinema na escola, da maneira como a gente trabalha, da maneira como o programa traz, né? Não é uma solução, mas é uma possibilidade importante. E eu também não vejo, por exemplo, quando os alunos estão andando pela escola com o celular, e aí tem uma questão, com a lei, isso mudou um pouquinho, porque os outros alunos que não estão naquela atividade se perguntam, mas peraí, não é proibido? E aí você tem que voltar a dizer, não, mas para uso pedagógico, né, é possível. Mesmo antes da lei, quando não podia na escola em que eu trabalho, os alunos de 6º e 7º, que já me conhecem desde quando eles estão no Fundamental 1, porque eu já estou há muito tempo, então você vai criando fama, né? Eles já tinham aquela vontade, mas, nossa, então quando eu chegar no 8º ano, eu vou conseguir fazer aquela atividade, eu vou poder andar com o celular para fazer aquela atividade. E hoje, isso aumentou, né? Porque essa possibilidade de eu
utilizar o celular em aula, andando pelo corredor. E uma coisa que eu acho que é bem interessante, já tive experiências boas em relação a isso, os alunos que são indisciplinados e que têm alguma dificuldade. Eu dou aula de língua portuguesa, sou a professora que mais entra na sala, né? Então eles me vêm 6 aulas por semana. E os alunos que têm alguma dificuldade em leitura, interpretação, nas atividades mais formais, quando eles vão fazer esse tipo de atividade, aí é o momento que eles conseguem extravasar, mas extravasar de uma maneira positiva, sabe? Eles têm um novo olhar para aquilo, mesmo para mim, para a disciplina, para a disciplina de língua portuguesa, para as atividades. Então, esses alunos indisciplinados, muitas vezes, se destacam nesse tipo de atividade. O que... É muito legal você dizer isso, porque tem aluno que não consegue ler, não consegue escrever, mas ele consegue criar um rap, ele consegue fazer um vídeo, uma foto, né? E aí ele se destaca positivamente. Isso. É esta a ideia. Que é isso que você trouxe, né? Que é engraçado, eles são nativos digitais, né? Eles já estão nasceram nesse lugar. Hoje a gente fala até de geração pós-alfabética, né? Geração que aprende mais palavras com uma máquina do que com um ser humano. Então, para eles isso é mais atrativo, né? Tem essa ideia de eles terem mais... ou conseguir trabalhar com isso de formas que a gente não consegue. Você tem algum caso, assim, de um aluno que era, assim, aquele aluno terrível, tacava o terror na escola, na sala de aula, e aí você deu o celular na mão dele e fez um negócio incrível, assim, que você lembre? Tem algum caso, assim, que trabalhou contigo no cinema que fez algo muito chamativo? Tenho. Teve um caso de um aluno... Eles, na verdade, era um grupo de alunos, né? E que, quando eles foram fazer essa atividade de estar na escola sem parecer que está na escola, eles fizeram algo que foi colocar a câmera, o celular, atrás de um alambrado, né? Com a câmera parada, mas e na frente da câmera eles faziam uma cena de tráfico. Né? Mas que a câmera, ela fazia como se ela fosse... o olhar, o subjetivo ali, né? Como se fosse alguém vigiando aquela cena, né? Então, assim, eles tiveram uma sacada de colocar... Talvez eles viram essa cena em algum lugar, né? Talvez seja comum para eles, né, essa cena, e que eles também podem ser esse olho subjetivo que está vigiando coisas, né? Mas eles reproduziram naquele lugar, né? E que durante muito tempo eu fiquei me perguntando, tá, mas eles... será que eles seguiram a regra, né? Será que eles seguiram a linha dura, que era filmar sem parecer escola? E durante muito tempo eu me perguntei isso, e eles seguiram. Mesmo ensaiando, mesmo sendo uma cena, né, que eles pensaram, mesmo sendo algo que a gente tem muita dificuldade para discutir na escola, né, quando a gente fala da questão do uso de drogas, mas foi ali que... E aí, quando eles se viam na tela, foi bem interessante, porque em nenhum momento eles exaltaram aquilo, né, o que eles estavam fazendo ali, assim, vou pensar na cena em si, né, mas o quanto eles conseguiram fazer algo que eles queriam, eles achavam que podiam, né, entre os outros alunos, ser uma maneira de tá vendo como eu sou, né, eu sou mesmo... rebelde, etc., né? E não ficou dessa maneira quando a gente foi fazer o cineclube e discutir os filmes, entendeu? Foi de outra maneira, assim, a gente conseguiu fazer o exercício. Muito legal quando não tem o julgamento, né? Os preconceitos, e a gente pode desenvolver conceitos, né? Conversar sobre todos os assuntos que fazem parte da realidade dele, que a gente não pode negar. Você estava falando das dificuldades. É lógico que, às vezes, tem algum aluno que é líder e tem algum que ninguém quer trabalhar.
né? Então, lógico, a gente vai ter que fazer uma mediação, né? Que grupo que pode receber esse colega, ou até ele fazer dupla com alguém, não vai fazer grupo, mas enfim, que todo mundo participe, né? A gente tem que ter essa sensibilidade. E você falou que quando não tinha aula, assistia sempre o mesmo filme, né? O Twister. É outra coisa que a gente trabalha muito no programa Cinema e Educação, essa curadoria, né? Que filmes que eu vou passar? Não só como conteúdo de uma disciplina, né? Mas como uma forma estética, né? Uma linguagem, uma obra de arte, que também pode trabalhar um tema, né? A gente trabalhou antirracismo ano passado, foi bem interessante, os alunos produziram filmes, né? Escreveram roteiros, filmaram, experimentaram, assistiram filmes com essa temática, né? Agora, não adianta você também, eu já vi muitas vezes, como aluno e como professor, liga lá o projetor e os alunos fazem de conta que assistem o filme, ficam lá 2 horas e o filme lá passando. Quer dizer, a gente normalmente prepara antes. Às vezes a gente reparte o filme para fazer intervenções, alguns comentários, e no final essa conversa, né, que é a prática cineclubista mesmo. Mas eu percebo que ainda falta uma preparação, uma formação para nós educadores, né, de como trabalhar com essa linguagem, como trabalhar com as novas tecnologias que vieram para ficar, né? A gente usou, durante a pandemia eu fiz muitas lives, eu dei muitas aulas, as famílias todas assistiam, né? Nós temos o Google Sala de Aula, com as atividades, enfim. Então, não tem como você abrir mão disso. São recursos muito interessantes. Agora, como que a gente utiliza, né? O aluno pode fazer bullying na rede social, mas ele pode fazer bullying com papelzinho, mandar um bilhetinho ofendendo a pessoa, ou verbalmente, ou corporalmente, né? Então, eu acho que a gente precisa urgentemente, numa formação continuada de professores ou nas universidades, de uma educação realmente do olhar, né? Uma educação para essas tecnologias, para o uso do celular, para o uso da imagem, dos filmes, porque eles já nasceram com essa tecnologia, né? Não tem como você, vamos abolir isso. Não, como vamos utilizar isso, né? De que maneira trabalhar?